Dentro do que se configurava a civilização antiga grega, haviam cidades-estados. Algumas delas como Messênia, Tebas, Erétria, Atenas e Esparta, que se destacavam pela liderança naquela época, que exerciam sobre as demais cidades-estado, as polis. Atenas ficava na Ática, no centro da planície ática, enquanto Esparta na península do Peloponeso. Atenas tem como suas características, onde ela passou por 3 tipos de governo: a monarquia, dominada pelo poder de um rei, que acumulava funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Após isso, foi passado esse poder do rei para a aristocracia, onde esses se apossavam das melhores terras cultiváveis, pois Atenas não era uma cidade-estado agrícola, porque o seu território não tinha condições de se voltar apenas para a agricultura, por isso que eles se voltam para a navegação e para o comércio. Mas dentro dessa aristocracia, desse tipo de governo aristocrata, as poucas terras que tinham, eles tomam de conta, esses eupátridas, e se tornam muito ricos, emprestando dinheiro aos pequenos proprietários, e aqueles que não pagavam suas dívidas, eles tomavam os bens, ou se não transformavam aquelas pessoas em escravos, os escravos por dívida. O que caracteriza o tipo de escravidão exercida dentro da Grécia Antiga, que é essa escravidão por dívida ou por guerra, quando no sentido, como a gente vai ver mais à frente, de Esparta. Quem compunha essa sociedade ateniense eram cidadãos, metecos e escravos, dentro da democracia. Após as reformas de Dracon e do Solon, onde eles tiram o poder da aristocracia e, através de revoltas e reformas, eles promovem o que se vai chamar de democracia em Atenas. E dentro dessa sociedade ateniense democrática, existiam esses que compunham a sociedade ateniense, os cidadãos, os metecos e os escravos. Os cidadãos, eles tinham que ter uns atributos para ser considerados cidadãos. Tinha que ser filho de mãe e pai atenienses, ser homens exclusivamente, maiores de 21 anos para participar dessas assembleias dentro dessa democracia ateniense. Metecos é aqueles que trabalhavam, mas não podiam nem comprar terra, não tinham direitos políticos, geralmente só trabalhavam no comércio e no artesanato, pagavam impostos, mas não tinham direito a participar nessa democracia ateniense, no caso, na Assembleia do Povo, a Eclésia. Essa sociedade ateniense, essa democracia ateniense, é, portanto, elitista, porque uma minoria tem direitos, patriarcal, porque excluía as mulheres, e escravista, porque eram os escravos que sustentavam a riqueza dos senhores. Agora, quando a gente parte para outra cidade importante e de grande influência dentro da Grécia Antiga, a Esparta, nós temos uma configuração diferente. Atenas deixa para a humanidade a herança da democracia como o seu governo, que mesmo com características distintas do que é hoje, mas oferece esse modelo de governo. Esparta é diferente.
Esparta, ela se localiza numa península onde a agricultura é propiciada pelo terreno. Ela se localiza nessa península do Peloponeso, onde o cultivo pode ser feito, porque esse solo é apropriado. E diferentemente de Atenas, ela é uma cidade oligarca, onde o governo é feito por um grupo reduzido de pessoas poderosas, dominado de acordo com os próprios interesses, e militarista. Esparta é voltada para o serviço militar, é voltada para a produção desse exército. E isso configura uma sociedade distinta da ateniense, que é voltada para a cultura, voltada para várias outras coisas que Esparta não é voltada ao exército, às guerras. É uma sociedade voltada a isso. E essa sociedade tem os esparciatas, os periecos e os ilotas. Os esparciatas, os cidadãos espartanos, homens livres, que permaneciam à disposição do exército ou dos negócios públicos, eles que tinham direito à participação dentro dessa administração política, dentro dessa oligarquia. Os periecos, homens livres, dedicados ao comércio e ao artesanato, que descendiam de povos conquistados pelos esparciatas e não tinham direitos políticos nem participavam dos órgãos do governo. Pagavam impostos do Estado. E os ilotas, que viviam presos à terra dos esparciatas, que deviam cultivá-la a vida inteira e não podiam ser expulsos de seu lugar. Com o seu trabalho, sustentavam os cidadãos esparciatas e eram desprezados socialmente, frequentemente produziam revoltas, contra os grupos dominantes. E para controlar essas revoltas dos ilotas, os esparciatas, eles organizavam expedições anuais de extermínios às críptias, que consistiam na perseguição e morte dos ilotas considerados perigosos. O governo espartano, como eu havia dito, é uma oligarquia controlada por 2 reis, um mais voltado ao serviço do exército e outro mais voltado ao serviço da administração pública. A administração política era exercida também por 3 órgãos: a gerúcia, que eram anciões, um conselho vitalício de anciões, que eram constituído pelos 2 reis e mais 28 esparciatas maiores de 60 anos, que tinham várias funções, tinham funções administrativas, legislativa e judiciária. A Ápela, que era a assembleia, onde os cidadãos espartanos maiores de 30 anos formavam ela, e o Conselho dos Éforos. Era um grupo formado de 5 membros eleitos anualmente pela Ápela. No entanto, eles realmente é que mandavam dentro dessa estrutura. Por quê? Os Éforos, com um mandato de 1 ano, eram os verdadeiros chefes do governo espartano. Coordenavam as reuniões da Gerúcia e da Ápela e controlavam a vida econômica e social da cidade, podendo vetar os projetos de lei e fiscalizar as atividades dos reis. No que diz respeito às mulheres dentro desse sistema, elas gozavam de uma liberdade maior, porque elas eram que traziam ao mundo os soldados. Então, como essa sociedade era voltada à guerra, a maioria do tempo os homens estavam em guerra
E as mulheres é que tomavam de conta dessa sociedade, então elas tinham uma liberdade maior. Atenas e Esparta. As diferenças relacionadas à economia. Esparta, voltada para a guerra. Atenas, voltada para o comércio e navegação. A sociedade. Espartanos, periecos, povos conquistados, ilotas e escravos. No caso, né? Esses escravos eram aqueles, não os escravos coloniais, mas que temos aqui no Brasil, mas um tipo de escravidão colonial que temos aqui no Brasil, mas uma escravidão por dívida ou por espólio de guerra, onde ele perde esse conflito e ele é escravizado por causa dessa derrota. Em relação à sociedade, eupátridas, metecos e estrangeiros, escravos. Política, diarquia, Eforato, Gerúcia e Ápela, no caso, os dois reis, o Eforato, aqueles que de alguma forma eles os que comandaram realmente Esparta, né, como eu havia dito, que eles é que controlavam a vida econômica, podendo vetar os projetos de leis e fiscalizar as atividades dos reis. A Gerúcia, aquele conselho vitalício composto pelos dois reis e pelos anciãos já maiores de 60 anos, e a Ápila, aqueles onde os membros eram pessoas maiores de 30 anos, sempre cidadãos espartanos, com aquelas condições. Tinha que ser espartano, nascido em Esparta, de mãe e pai, igual a Atenas. Atenas, em relação à política, o Tribunal Popular, a Assembleia do Povo, onde o Conselho dos 500, onde nessa maioria, quem tinha esses direitos era apenas cidadãos, pais, com pais e mães nascidos em Atenas. Não era dado direito àqueles que eram nascidos de fora ou vinham de fora. E a religião deles era comum, politeísta. Acreditava nos deuses, Zeus, Poseidon, todos aqueles outros da mitologia que se faz. Diferentemente da mitologia ou da religião deles, da egípcia, onde tinha feições de animais misturadas com humano, as feições dos deuses gregos eram análogas aos dos humanos, só que a diferença é que eles eram imortais, eram seres imortais. Aqui a gente pode ver a divisão social dessa Atenas e dessa Esparta e a composição delas, né? Nessa triangulação, onde a base é os escravos e quem controlava realmente ficava lá na ponta da pirâmide. Atenas é formada pelos povos jônios, enquanto Esparta, os dórios. Atenas voltada ao comércio, Esparta, agricultura. Atenas, a democracia, Esparta, a vida militar, oligarquia e o cidadão completo, ensino particular em Atenas. Jovens iam para o ginásio, a retórica, as mulheres ficavam lá. Essas são todas as composições e que geram herança em algumas partes, como a democracia, a filosofia, a arte, a arquitetura, que Atenas deixa como herança para o mundo. Enquanto os aspectos de Esparta eram uma educação física e militar, mulheres também tinham educação militar, tinham vida social, diferentemente das mulheres atenienses, como eu havia dito, há uma diferenciação.